Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Opostos e Dispostos. Estou aqui com a minha linda Silvia. Que bom a gente estar junto de novo aqui, né? Muito bom. E você já parou para pensar na importância da fé? Como é que é? Que lugar que a fé ocupa no seu dia a dia? Você tem tempo de pensar naquilo que a gente não está vendo, naquilo que não é palpável? A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, como é que você está trabalhando isso na sua vida? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, com duas pessoas fantásticas que já estiveram aqui no podcast em outra ocasião, falando sobre A melhor idade. a melhor idade. Exatamente. Né? E agora a gente vai falar da importância da fé. Eu dei uma pausa aqui porque a gente está discutindo, antes da gente começar a gravação, se é melhor idade, se não é. Né? Então, mas vamos lá. Então, eu acho que a melhor idade é aquilo que a gente falou. Cada idade tem prós e contras, né? Então. Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos. Não foi possível, né? Não foi. E se isso tivesse acontecido, seria uma aberração. Uma aberração. Talvez a gente não estivesse aqui hoje, né? É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, mas vamos lá, depois dessa DR nossa aqui, vamos em frente, voltar para o que interessa. É isso mesmo. E a gente está com duas queridas, como o Carlão falou, já estiveram aqui com a gente, que é a Maria Lúcia Godoy e a Ieda Vereschi. Vereschi. Ela é chique. E elas vão se apresentar e vocês vão ver que elas estão muito bem na melhor idade delas, não é isso? Isso. Então, por favor, doutora Ieda, se apresente. Eu, médica, 86 anos incompletos. Oh. Eu estou muito bem porque sei que Deus é meu pai e cuida de mim. Ah, tá no melhor colo que você podia estar. O melhor colo é de Nossa Senhora. É de Nossa Senhora, é verdade, né? Também. Mas eu acredito que essa condição me suporta. Suporta, assim, nesse tempo. Que benção. E casada, filhos? Eu sou viúva, infelizmente. Viúva. Não? Vai fazer 5 anos. E tenho 2 filhos, 2 netas, uma de cada um deles. Um filho é psiquiatra, o outro é empreendedor. Bacana. E os 2 são muito inteligentes. Como que é o nome dos filhos? O Maurício é um psiquiatra que trabalha em Sousa, tem consultório em Sousa. E o Henrique é um empreendedor que está em Santa Branca. Tá bom, então um abraço para o Maurício, para o Henrique e para os agregados todos, para os familiares todos. E tem hora que eu acho que eu preciso de um psiquiatra e a gente marca depois. Depois a gente vai falar com o Maurício. E a Maria Lúcia, por favor. Então, a Maria Lúcia tem 3 filhas que são psicólogas. E uma é psicóloga de criança, outra que é psicóloga de pessoas que têm problemas, enfim, famílias e casais. E a outra lida com pessoas que têm problema de trabalho, gostariam de trocar de trabalho. Então é bem separado, cada uma faz a sua parte. Muito interessante. E eu acho incrível isso, porque é só problema. Especialmente na pandemia, foi muito, muito pesado, elas trabalhavam muito, porque as pessoas ficaram dentro de casa. Sim. E aí as coisas complicaram às vezes, né? Então, eu tenho muito respeito pelo que elas fazem. Como que é o nome delas? É Maria Isabel, a Tisha, a Ana Lúcia e a Carolina. Um abraço para Carolina suas filhas. Devotíssima de São José. É uma coisa, Que ela tem belezinha. grupo fora do Brasil, é uma coisa impressionante. Belezinha. Ela tem um trabalho lindo como São José, sabe? E é viúva também? Você é viúva Sou também, viúva né? também. Qual a idade da menina? Das minhas filhas? Não, a sua. A minha, 91.
91 e 1. Ai, que beleza. 91 e 1. 91 em alguns meses. E alguns meses. Bom. Coisa linda. E é uma alegria ter vocês duas aqui nessa vitalidade. Inclusive o Papa Francisco, ele fala muito isso, né? Para que os idosos vivam essa vitalidade. E a gente vê a alegria como um dom gratuito de Deus para nós, que nos ajuda a viver com o bom humor. Não é isso? É isso aí. E a gente já sabe que vocês já contaram algumas coisas no outro podcast pra gente, sobre, vocês têm uma relação de fé. E o papo nosso aqui é a importância da fé. Ao longo de todos esses anos, conta pra gente, como é que é em que lugar a fé ocupa na vida de vocês? Ieda, quer começar? Sim. A fé é o que me sustenta, certamente. Eu nasci gêmea, fiquei gêmea até 40 e poucos anos, depois perdi minha gêmea, então você perde metade. Nossa, que nova. É muito ruim, né? É. Mas aí você precisa sobreviver a essa situação e a fé que te sustenta, né? E a minha fé é muito, já exatamente por causa dessa gemelaridade, que nós não pesávamos 3 quilos juntas. Então, uma tinha 1,5 kg e eu era o que tinha o resto. Nossa. Ah, que coisa. E o nosso nome é Terezinha, junto com o primeiro nome. Certo. A Yara Terezinha e a Ieda Terezinha. Então, nós, segundo a minha mãe, que tinha certeza e amava a Santa Terezinha, ela tinha certeza que nós tínhamos sobrevivido àquele inverno de 1939 com esse peso. Minha irmã foi criada pelos meus avós maternos, numa cidadezinha pequena ao lado, e eu pelos meus pais, porque eu estava mais fraquinha, fiquei mais junto deles. Mas a minha mãe era muito delicada, de saúde delicada, e ela não ia conseguir dar conta das duas. Puxa. E principalmente o meu avô materno era um poço de caridade e de amor. E a gente até tem um dito na família que o carinho e o amor nunca é demais. Nunca. Nunca é demais. E a minha irmã foi isso. Até os 10 anos, quando meu avô morreu, foi de repente, foi no primeiro dia do Ano Santo. E eles cuidaram até 1950, 10 anos? Até os 10 anos. Puxa. Nos víamos em férias, de modo geral, porque nem a condução era tão boa, né? No interior do Rio Grande, difícil, estrada difícil, enchentes. Mas, de qualquer forma, um amor imenso. Eu tenho a impressão que a gente aprendeu a se comunicar por pensamento, por oração, que... Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada? Não. Mas e essa situação você sobrevive muito forte. Sim. Né? Você fortalece o físico. E depois é fé. Também continua. Porque daí você está só no mundo, de repente, né? Perde a irmã gêmea, perde tudo. Eu só tinha ela. Perdi meu pai e depois ficou minha mãe. E enquanto... A sua mãe faleceu? A minha mãe faleceu com 83 anos. E a sua avó? A minha avó com 103. 103. É tudo mais que 100 aqui. Olha que maravilha. A minha avó era uma coisa espetacular. Que belezinha. Uma coisa espetacular. Essa que meu pai amava, né? Meu que pai você falou que era você dava genro super bem. dela e adorava. Era o genro, era como Mas se eles fosse se amavam filho. muito. Que Ele dava bacana. livro, porque a minha avó escrevia. A minha avó era bem letrada, ela tinha sido professora substituta do meu avô, porque meu avô tinha que viajar para ganhar dinheiro trabalhando. E ela, então, trabalhou muito como professora, aquela professora rural quase, né? Sim. Mas ela também era outra que lia jornal todo dia. Tanto que quando ela começou a aparecer com catarata, ela não dizia que estava ficando cega. Ela dizia assim, meu Deus, mas as letrinhas do jornal são umas florzinhas. Diminuíram a grafia. a letra, o tamanho da letra.
Que coisa. Interessante. Ótimo. E a Maria Lúcia, a fé na sua vida? E a fé vem lá de trás. Minha avó, ela queria ser freira. Que belezinha. Mas ela conheceu, ela tocava muito bem. Depois a música com ela era importante. E ela conheceu o meu avô, mas ele ficou apaixonado por ela. E quando ele disse que ia ser freira, ele foi no colégio de Sion e disse, se ela for ser freira, eu toco fogo aqui. Porque ele era descendente de alemães. Ele era filho de alemães. Ele nasceu lá no sul. Nossa. E foi um grande homem. Ele escreveu o Dicionário dos Animais do Brasil, que é uma coisa fantástica. Muito fantástica. Que bacana. E então a freira lá disse, olha, eu acho que ele gosta de Vanilla, melhor você casar com ela. Não estamos a fim de incendiar aqui. Foram muito felizes, porque esse trabalho que ele fazia, ele viajou muito pelo norte, do sul, tudo, e para fazer o dicionário, conheceu muita gente, foi perseguido até, mas ela acompanhou, foi uma grande companheira dele. Mas ela tinha aquela coisa de religião, ela gostava, então onde ela andava, ela falava com as pessoas, falava de religião enquanto ele fazia o trabalho dele. E aí, quando ele faleceu, ela foi ser freira no Colégio de Sion. Olha isso, ela voltou, então. Ela voltou. O Colégio Sion em São Paulo. Em São Paulo. E foi uma freira, assim, que as meninas adoravam, porque como ela tinha se casado e ela tinha filhos, minha mãe e mais uma tia, elas perguntavam, mas será que pode beijar? Será que pode ser? Que belezinha. E ela era muito querida, e ela, enfim, tem um dote quando a pessoa entra para o Sion, né? E ela deu o órgão do Sion, porque ela adorava tocar, né? Então, ela trabalhava muito e dava aula disso. Foi mais ou menos o que aconteceu com Santa Rita de Cássia, né? Ela também ficou viúva, os 2 filhos queriam vingar a morte do pai, que o pai tinha sido assassinado, e Santa Rita pediu para Deus que se fosse para eles morrerem com esse pecado de assassinar o que tinha sido assassino do marido dela, que Deus levasse eles embora antes que eles pecassem. E os 2 filhos morreram doentes, foram embora, e ela foi para o convento. Aí tem uma história linda. Nós tivemos a graça de ir para Cássia, né? Nós vimos o corpo dela estar incorrupto. É uma coisa assim impressionante, fantástica, né? Então, assim, é uma pessoa que ficou viúva e que depois também foi para o convento, né? Uma história linda também. E vocês, então, vocês têm já aí o histórico na família, né? Da fé, da importância e tal. E para vocês duas, pessoalmente, que hora que, puxa, isso aqui não é só para minha avó, só para minha mãe, isso aqui é para mim também. Como que deu esse estalo aí? Não, então, essa própria vivência das perdas, dos lutos familiares, das necessidades no próprio trabalho, na concorrência na universidade, né? Porque a gente vive numa selva de luta, muita luta, né? E com isso você vai com força, e a força é sobrenatural. Simplesmente isso, e você vai se dando conta disso. Vai se dando conta disso. Você vai se dando conta. Bacana. E que sozinha não adianta lutar, que é melhor lutar nem em pensar, grupo, né? É melhor lutar. Nem pensar, não é com a sua força mesmo que vai, né? Olha aí, esse gancho, para você que está nos acompanhando, talvez você esteja passando por uma série de dificuldades, esteja aí no meio dessa luta intensa, e a dica está aqui, de alguém que já tem bastante experiência. Coloca fé nisso. Tenta enxergar isso com os olhos da fé. Às vezes a gente tá na guerra toda, e a gente lembra do trecho da Bíblia, né, do profeta Eliseu, ele tranquilo, os inimigos se aproximando, e o funcionário dele desesperado, olha, quem está nos cercando? Aí o Eliseu pediu para Deus, Senhor, abre os olhos dele. E ele então viu aquela legião de anjos muito maior. Então, às vezes, conselho aqui da doutora Ieda, tenta enxergar com os olhos da fé.
E a gente percebe, né? A gente que teve a graça de ter a fé, né? Porque eu falo que a fé na nossa vida foi uma graça de Deus, né? O Senhor fala assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, Deus nos escolheu. Eu vou chegar na eternidade, Senhor, por que o Senhor me escolheu, né? A pior da minha família, aquela mais tapadinha, e de repente Ele me escolheu. Por quê? A gente não entende. Mas eu experimento as generosidades e a graça de Deus na minha vida de uma forma que eu vejo assim, Senhor, é o Senhor conduzindo. Né? Aquilo quando você consegue entregar, porque é difícil a gente entregar a vida para Ele, né? Você entrega, mas você quer pegar de volta, né? Você dá um pedacinho, né? E a hora que você realmente entrega e fala, Senhor, eu não sei, né? Até hoje eu estava vendo um padre falando que é a oração, né? I don't know, eu não sei. Então você chega para Deus e fala assim, I don't know. Então eu não sei como sair dessa situação, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eu vou fazer com esse filho, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eu vou fazer com esse marido nessa situação, mas o Senhor sabe. Então me ajuda, né? Me dá luzes, né? E o Espírito Santo realmente nos dá luz para sair daquela situação. Né? Então a fé na nossa vida... Para quem não é poliglota como você, como padre, né? I don't know em inglês, eu não sei. Eu não sei, Vai fazer curso de inglês, tá? Pra você aprender. Mas é isso. Acho que eu gostaria de dizer uma coisinha, que bem cabe isso daí. Tá. A frase que a gente sempre ouvia, que eu ouvia e que eu uso, é quando você quer uma coisa, você acha que vai ser assim e não dá certo. Se assim, Fábio disse, se assim que o senhor quer, assim que tá bom. Faz o ombrinho assim, ó. Como é que é o ombrinho? Se assim que o senhor quer, assim que tá bom. Porque se você entregou sua vida para Ele, você entregou aquele problema para Ele, não deu certo como você, porque a gente acha que a gente sabe. A gente está enxergando limitado, né? Limitado. E por falar nisso, enxergar limitado, vocês pensam em eternidade também? Como é que a fé estimula vocês, eu acredito que sim, pensar na eternidade? Como é que é esse relacionamento com a eternidade, com o eterno, com o transcendente? Eu sinto confessar isso num programa público. Mas de grande audiência. No momento, eu não penso na eternidade. Talvez seja pela minha juventude. Perto da eternidade, você é um bebê. Eu tenho ideia que seja alguma coisa maravilhosa, mas não é por ela que eu estou lidando no momento. Eu lido pela minha ida ao céu. Então, inclusive, eu tenho uma oração que eu não trouxe ela, mostro para a Silvia outro dia. É uma oração do Padre Ângelo, que era um sacerdote lá do Opus Dei, lá da Rua Estela, ia na Rua Estela. Ele tem uma oração dele, quando ele estava doentinho e tal, e ele dizia, Senhor, eu aceito a morte. Mas falando bem, a qualquer hora, a hora que o Senhor queira, do jeito que o Senhor queira. Mas eu gostaria muito que o Senhor me desse um tempo a mais para pular o ruído. O sofrimento. Para pular o ruído. É a hora que é dito, nosso padre falava, né? Saltar o purgatório como se fosse saltar o lugar da tourada lá, né? O ruído da tourada. Porque você no momento está preocupado em não ir para o purgatório. A eternidade é certa, é boa, linda, maravilhosa. Então, nesse momento é melhor pensar o que você tem que livrar antes de chegar. Deixa eu partilhar também, já que está partilhando no programa público. Tá? Mas eu tinha 55 anos, eu rezei para Deus, falei assim, Senhor, só deixa eu morrer quando eu for direto para o céu, eu não vá para o purgatório. Aí na hora eu tive uma visão assim, Deus olhando do trono dele e falando assim, acho que eu vou precisar mais uns 85 anos. É por aí mesmo, então, a minha ideia, a minha perspectiva é morrer com 135 aí. Então 80 mais 55 é por aí que vai. Pra gente pular, passar o purgatório. Mas isso, tirando a brincadeira, né? Sim, é fantástico isso, porque a gente
não, o céu não é uma coisa que a gente vai construir no juízo final, é agora. Dia É a nessas dia. atitudes, nessas decisões. Quando eu quero decidir uma proposta de acordo com o Evangelho, outra não, ali eu estou construindo o céu. Deuteronômio, né? Eu coloco 2 caminhos diante de ti, o da bênção e o da maldição. E esses caminhos, o tempo todo a gente está decidindo. E nessas decisões, a gente está decidindo aonde a gente vai passar a eternidade, né? E a gente tem um combinado entre nós, né? Como ele vai morrer com 135, ele vai deixar eu morrer antes. A gente combinou, porque eu não vou aguentar ir no Tem velório certeza? dele. Não, só falta combinar com Deus, mas entre nós já está combinado, Começa a fazer entendeu? sua oraçãozinha. Aqui entre nós ele deixou eu ir antes. Porque eu falei, eu não vou aguentar ficar viúva, eu não vou ficar sem você. Ele falou, teus filhos não vão te aguentar viúva. Eu falei, então você vai, você pode. Ele deixou eu ir antes, então já está combinado. Agora eu não sei assim o que Deus acha disso, mas já está. Cabe ao homem fazer projetos, mas Mas é de Deus que vem a resposta- resposta. Vamos lá. Aí Isso você mesmo. fica esperando. Maria Lúcia, e a eternidade, Maria Lúcia, o que é? Depois dessa aula linda, da né? doutora Ieda. É que- linda. É linda demais. A gente tem que caprichar para chegar lá. É, né? É linda Coisas demais. que os olhos jamais viram. E o coração humano imaginou. Então, Tais são imagina os ficar bens no que Deus tem purgatório antes. preparado para aqueles que o amam. É demais É linda, isso. é linda. Mas aí, dentro Não, só daquilo tem que... gente boa lá. Exatamente, os amigos da gente vão ser tudo gente Não, boa. toda gente boa, gente que a gente não conheceu, mas sabe que é maravilhoso. Todos os santos que estão lá. Sim. Nossa, Sim. vai ser um papo, uma delícia. Sabe que Delícia. eu penso às vezes em alguma coisa que... Santo Antônio, sabe aquela história do peixe lá, da pregação? Me explica para mim, eu acho que eu, quando chegar no céu, vou... São Francisco, e aquele negócio lá do lobo, como é que foi aquilo lá, né, do árabe lá? Vai ser um negocinho assim, vai ser muito bom, né? A A gente vai ter eternidade pra assunto gente. para ver. mais de metro. Né? Não, e eu queria colocar eu queria que a Maria Lúcia colocasse uma experiência que ela teve de fé na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Vamos ver, conta pra gente. né? Isso. E essa experiência que ela teve, eu falei assim, Maria Lúcia, nós tivemos a graça de ir na Jornada Mundial da Juventude. Falei, Maria Lúcia, aquilo lá deve ser o céu. Porque eram 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Todo mundo, num sorriso, numa delicadeza, todo, né? no mundo inteiro, numa alegria, numa gentileza. As pessoas olhavam para você sorrindo. E eu, em um determinado momento, eu olhei para aquilo, eu falei assim, o céu deve ser isso. Né? Deve ser isso, esse encontro de almas, de pessoas alegres e felizes e cheias de fé. Então, foi num determinado momento lá, bem lembrado, eu tive foi. essa experiência. E a Maria Lúcia quer partilhar uma coisa com a gente, né? É uma experiência que ela teve muito linda lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Quando o Papa veio para o Brasil, que foi lá para o Rio, eu fui com minhas filhas e fiquei sentada, porque estávamos esperando, e elas ficaram de pé ali onde ficavam. E elas O conversando. Papa ia passar ali na avenida. Ele ia passar, não tinha chegado ainda, elas estavam conversando. E foi interessante porque as 2 meninas que estavam lá, conversando com as minhas filhas, quando eu cheguei, as meninas, essa aqui é a mamãe, tá bom, não sei o quê, como é o nome da senhora? Maria Lúcia. É o nome da minha mãe. Eu digo, cadê ela? Ela, você não veio. Eu digo, então eu estou aqui representando sua mãe. Foi uma coisa assim próxima, bem próxima. Aí o Papa veio, chegou, aquela coisa toda. Quando ele passou, ao meu lado tinha um sacerdote idoso, magro, que o Papa desceu, parou, pediu para parar, desceu e se ajoelhou nos pés desse padre. O padre ficou parado assim e o Papa botou a cabeça no chão. Ele deve ter dito, me abençoa, qualquer coisa, porque ele fez assim. E daí ele só subiu. Que E o coisa. Papa Que ficou Papa parado. João Paulo II? O João Paulo II. Francisco. Papa Francisco. Francisco, Aí o padre ficou do meu lado e eu disse, era argentino. Eu tava, O padre era argentino. disse, eu me confessava com ele. Olha que lindo, gente. Mas ele estava assim, sabe?
eu fiquei mexeu tanto, mexo até hoje falando isso. Foi uma coisa tão linda, tão linda. A humildade, né? A humildade do Papa. De mandar parar, descer, ajoelhar no pé dele. Que coisa linda. Muito lindo. Isso é maravilhoso. Com todo respeito às outras religiões, mas a nossa é uma delícia. Um caminho certo para a eternidade. A simplicidade dele, a alegria de encontrar um amigo ali. Gente, aquilo mexeu demais comigo. Que lindo, né? E essa amizade, né? Porque é uma amizade sincera, né? Mas sabe que quando você tem de amigos pastor, que a hora né? que você encontra, por exemplo, eu tenho vários amigos que faz tempo que eu não vejo, mas a hora que você encontra é uma alegria. E eu falo assim, gente, eu quero morar no céu do teu lado, porque a gente tem muito que conversar. Então a gente vai pedir uma casinha um do lado do outro pra gente conversar. Porque é uma alegria mesmo, esse encontro de almas que a gente tem, né? É muito bom, né? É isso. Fantástico. Boas lembranças a gente já tinha da jornada e agora, Sim, agora, nossa, agora com melhor esse caos mais ainda, né? Que bom. Exatamente. Obrigado pela partilha. E a gente está chegando ao fim de mais um bate-papo, e que foi delicioso, né? A fé realmente, ela nos sustenta em qualquer idade, né? E a gente vê hoje crianças cheias de fé, né? Crianças, que belezinha, né? E aí jovens cheios de fé e idosos cheios de fé. Isso nos sustenta, nos dá alegria, dá sentido para a nossa vida, né? Alegria de viver. É isso aí. Graças a Deus. É isso. Obrigado, Si. Obrigada, amor. Mais um podcast. Obrigado, Ieda. Nós que agradecemos. Maria Lúcia, Deus. foi uma delícia. Foi uma delícia. Muito bom bate-papo com vocês e a gente tem outros assuntos ainda, quem sabe a gente continua esse bate-papo aqui, né? E você, como é que tem Que sido, gostoso. mais uma vez, a tua experiência com a fé? Que coisa linda. Aí essa você experiência do Papa, não aprendeu com as nossas convidadas de hoje que a fé é importante, 2 meninas muito experientes, então aproveite isso aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e obrigado à Alice, que está aqui atrás das câmeras operando, ao Daniel Farias, que vai fazer a edição dos vídeos, e a você, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus, a gente se vê em breve. Obrigada. Tchau, tchau.